Meus irmãos, vamos aqui mais uma vez a nossa lição, dar continuidade e término à lição de hoje que está na nossa revista Batalha Espiritual da Escola Bíblica Dominical. A lição é a lição 10 que diz Poder do Alto contra as hostes da maldade. Essa é a nossa lição dessa semana, que está terminando hoje. Espero que vocês venham estar gostando de cada dia da lição. Me ajude a compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Vocês são aqueles que vão me ajudar a fazer o ID de Deus. Quero agradecer já a todos que vão entrar nessa live, assistir por ela e todos também que vão assistir na rede social. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração para poder dar início à nossa aula. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue conosco, tome a nossa vida em tuas mãos, faça a sua vontade e seu querer, abra nossa mente e o nosso ouvido para ouvir a tua voz e gravar e pôr em prática tudo aquilo que a gente vem aprender. Que a gente não venha ser nércio, meu Pai, mas que a gente venha ter sabedoria para fazer a tua obra, o teu id e o teu querer. Que a sua vontade venha permanecer sobre a vida de cada um de nós. Sabemos que temos vontades, mas que se a nossa vontade não for a mesma que a sua, que prevaleça a sua, Senhor. Me usa como instrumento da tua obra, para que eu possa dar mais uma aula para o povo que aqui vai estar assistindo. Usa-me e que do meu coração não saia nada, mas as palavras venham diretamente de ti, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos estar dando início agora. Hoje estaremos falando sobre o tópico 3, Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Sim, esse Simão não é o apóstolo Pedro, é o outro Simão. Então vamos lá. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão, o mágico, um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Tudo isso se chama arte mágica, superstições populares e prática enganosa, sob a égide do príncipe da treva. Primeiro tópico aqui, 1.1. Simão, o mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludia o povo com arte mágica. O que acontece aqui? Simão, ele era um enganador daquele lugar. Então ele inventava as coisas para atrair pessoas para o lado dele. E ele falava que fazia curas, que ele conseguia falar com o mundo espiritual, quanto na verdade ele não fazia, não realizava nada disso. A única coisa que Simão realizava era mentira. Não é diferente dos dias de hoje. Hoje ainda tem muitas pessoas como Simão, inventando mentiras, falando que faz algo sem ter o poder para fazer. Por quê? Porque ele está do lado do diabo. E eles, mesmo existe pessoas assim, até mesmo infiltrada no meio dos cristãos, no meio da igreja. Infelizmente, existe pessoas dessa forma. Existe pessoas que fundam até a igreja nesse sentido, falando de uma forma que não é, mas são simplesmente enganadores. Então temos que tomar muito cuidado. Por isso a importância de estarmos sempre ligados com Deus, sempre
orando, jejuando e lendo a palavra do Senhor. A conversão de Simão o Mágico. O texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão o Mágico era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. O que acontece? Não só aconteceu com Simão, mas acontece nos dias de hoje. Pessoas são convencidas, se convencem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só que não segue esse caminho. Eles pegam tudo aquilo, eles observam, olham e trazem aquilo ali, eles querem trazer o poder que Deus faz através de nós, os milagres, as realizações de cura, de milagre, para o seu bel prazer. Você vai ver muitas pessoas enganando. Não se importe, assim, não fale mal delas, não. Ore para ver se elas encontrem realmente e se converta, não somente se convença, mas sim se converter verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque essas pessoas, Deus vai até usar. Deus usou uma mula, Deus usou Balaão, ele vai até usar. Mas só que quando chegar no grande dia, vai bater na porta, vai falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu evangelizei. Mas Jesus vai falar: afasta-se de mim, Satanás. Afasta-se de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque são pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. E com as coisas de Deus ninguém brinca. Por mais inocente que se pareça, a gente não deve brincar com as coisas de Deus. As pessoas estão pegando, achando que o poder de Deus é para trazer benefício próprio. Infelizmente, algumas pessoas estão fazendo isso. Algumas pessoas, eu já ouvi falar de pessoas querendo cobrar por oração, cobrar por milagres. Que isso, irmão? A cura só é cobrada lá, infelizmente, no hospital particular, no hospital até público, porque você paga seus impostos. Mas quando é um milagre, é de Deus. É Deus que está realizando aquele milagre. Você não tem que cobrar nada, não. Sim. Eu cobro tanto para ir na sua casa. Não cobra nada, não, meu amigo. Se alguém quiser te abençoar de alguma forma, é outra coisa. Mas você não tem que ir na casa do irmão orar, porque o irmão vai te servir um café, uma mesa. Não faça isso, não. Porque às vezes o irmão não tem nem condição de fazer nada e você está aí querendo ir para comer na casa do irmão, fazendo o irmão gastar. Vai ser pior ainda, vai trazer mais tribulação para o irmão. Para com isso. Não fica cobrando nada, não. Porque o que vem de Deus é de graça. Lembre-se o que Pedro e João falou para aquele homem que estava na Porta Formosa: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Vai fazer o ID de Senhor, sem ter interesse em nada em troca. Prega, busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai te acrescentar as demais coisas sem você ficar pedindo. Então você faça a obra do Senhor. Não queira nada por interesse, não. Simão aqui, ele queria por interesse. Ele não estava convertido, ele estava convencido. Infelizmente, hoje em dia ainda existem muitas pessoas que ainda usam Jesus como amuleto. Não, porque se eu me batizar, porque Simão se batizou. Se eu me batizar, eu estou protegido. Eu estou protegido aqui. Então nada vai me acontecer. O inimigo não vai tocar na minha vida. É isso que acontece. Tem pessoas achando que só porque se batizou e está indo dentro da igreja, está usando a igreja como amuleto. Não. Quem tem Deus não precisa de amuleto, não.
A proteção de Deus, quando a gente está verdadeiramente no caminho dele, ele está nos protegendo. E Jesus falou, no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele falou, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, por que nós também não podemos vencer com o seu nome? Através do seu nome, através do seu sangue derramado lá na cruz. Então não queira se achegar à igreja achando que você vai se dar bem. Ah, tem muita gente ficando rica. Tem, famosa. Mas coitado deles. Quando chegar naquele grande dia, Jesus vai falar, afasta-se de mim, maldito, porque eu não te conheço. É melhor você fazer a obra do Senhor sem ter interesse em nada em troca. Amém? Não seja como Simão. Simão não tinha se convertido. Ele estava ali, tentando, como que eu vou aprender? Quando veio Pedro, ele, apóstolo, eu te pago. Eu te pago para me ensinar. Ele queria mais alguma coisa no seu manual ali, para ele acrescentar para fazer. Porque ele dizia que curava, dizia que via e aquilo, mas não via nada, não fazia nada. E ele viu que o que os apóstolos faziam era de verdade. Então ele queria fazer para se engrandecer. Só que Pedro botou logo ele no seu lugar. O ponto 3 dessa lição, a repreensão do apóstolo Pedro. Simão o mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido, que ainda não compreende a natureza da fé cristã. 1 Timóteo 3,6. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica, como os exorcistas de Éfeso, Atos 19:13. E dessa forma achou que podia comprar essa fórmula para ampliar seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Foi o nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí, negociando e vendendo as coisas espirituais. Então, ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. Se você é um dos discípulos de Simão, se arrependa. Não queira comprar e vender as coisas de Deus, não. O poder de Deus não é comprado, ele é recebido. E mesmo quando você receber, não tenta vender, não. Não faça isso, não. Faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor com maravilhas, com dedicação. Ah, pastor, mas eu vejo alguns pastores que estão ricos. Tá. Se eles enriqueceram de forma errada, o problema é deles. Eles vão acertar as contas. Mas lembra-se que eu falei, quando você busca o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. Muitos desses aí que às vezes são perseguidos injustamente, olha a vida dele, como é que ele anda. Certa vez uma pessoa quis falar mal de um pastor, mas eu nem precisei falar nada, eu não conhecia muito sobre a vida daquele pastor fora da igreja. Mas ali tinha uma pessoa que falou, antes de você falar mal desse pastor, você venha saber a história dele. Hoje ele não anda de Fusca, ele tem um outro carro. Sabe essa igreja aí? Era a casa dele. Ele doou para a igreja. Hoje é uma igreja, era para ser a casa dele. Ele trabalha. A loja dele é de frente para a minha loja, a pessoa falou. Então, existem pessoas, pastores que trabalham, pastores que já eram empresários. Mas existe aqueles que são safados, são salafrários. Mas não se preocupa, não. Só não se junte com eles. Porque esses, os falsos, naquele grande dia, vão receber a recompensa dele. Mas os verdadeiros, aqueles que buscam o reino de Deus e pregar a sua justiça, pregar o evangelho do Pai, pregar o evangelho que Jesus nos deixou, aqueles vão chegar à vitória. E lá receberão o seu galardão. Lá entrarão no reino dos céus. Agora esses enganadores irão diretamente para o inferno.
Então se afaste dos enganadores, porque se ele é muito popular por enganar, é por esse pecado que ele vai para o quinto dos infernos. Amém, irmãos? A conclusão. A história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo e os pseudo-milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto aos líderes enganosos. Então, preste atenção nos líderes enganosos, se afaste deles, se afaste das igrejas que eles abrem. Não seja um discípulo de um líder enganoso, mas sim de um verdadeiro líder que vai te levar a Deus. Quero agradecer por tudo, por essa lição dessa semana e dizer que semana que vem, para nós aprendermos a reconhecer líderes enganosos ou não, essa lição da semana que vem vai ser muito importante, que é discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Esse é o dom que todo cristão deveria buscar, o discernimento de espírito. Amém? Vamos orar para fazer a nossa oração final. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tudo. Obrigado por todos aqueles que assistiram à aula, todos que ainda vão ver nas redes sociais. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um nessa manhã. Toma a nossa vida, nos proteja, nos dê a tua sabedoria e o teu Santo Espírito para que a gente venha compreender que as suas bênçãos não são, o seu poder não é vendido nem comprado, mas sim, meu Pai, recebido por merecimento. E não para vender um milagre ou uma oração, mas sim para fazer a tua obra verdadeiramente, para que um dia venhamos estar todos no céu, ceando com o Senhor, naquele grande dia. Obrigado pela aula de hoje, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenha um ótimo dia, que a paz de Cristo venha estar com vocês todo esse tempo.